Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tentar colocar luz sobre uma das perguntas que mais me são feitas nos últimos 3 ou 4 meses. Pedro, rachadinha é crime? Qual crime? De fato há essa possibilidade de punição no espectro penal ou apenas na área administrativa, na seara da improbidade administrativa? Eu vou tentar trazer as principais discussões de forma objetiva sobre esse tema justamente no vídeo de hoje. Antes, deixa eu te pedir para deixar aquele clássico joinha, assistir o vídeo até o final e se você não está inscrito, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que eu não estou falando especificamente do caso concreto envolvendo o atual senador da República, Flávio Bolsonaro. Eu não tenho acesso aos autos, conheço aspectos relacionados a ele com as notícias veiculadas na imprensa e não me parece correto afirmar peremptoriamente e fazer um juízo de valor sobre a conduta ou não. Lógico que a gente opina e a gente tem alguma ideia no plano abstrato, mas eu não posso vaticinar se houve crime, se houve improbidade administrativa. Eu não sei até que ponto há esse envolvimento do senador e das pessoas que são investigadas. Essa é a primeira observação. A segunda é o que vem a ser considerada a conduta da rachadinha. Basicamente, se você é um parlamentar, um servidor público, mas vamos ilustrar com os fatos que estão sendo investigados, se você é um parlamentar federal ou um parlamentar estadual, um deputado estadual, e aí você tem aquele cotão, ou seja, você tem um valor total que que permite você nomear funcionários à sua livre nomeação, à sua livre escolha e estabelecer dentro daquela cota os respectivos valores que cada um vai receber. Então você vai ser chefe de gabinete do meu gabinete, então você vai receber 15, 20, 25 mil e assim você vai distribuindo. Você em regra tem uma limitação de 15, de 20, 25 cargos e aí fica a sua livre escolha. Bacana? Isso é rachadinha? Não, isso está previsto em lei. Você, como parlamentar, você escolhe os seus servidores, os cargos de confiança. Até aí tudo bem. No entanto, vamos imaginar que eu nomeie determinadas pessoas e essas determinadas pessoas elas sejam fantasmas. Essa é a primeira forma de rachadinha. Eu nomeio Josefino, por quê? Porque o que é que Josefino vai fazer? Absolutamente nada. Josefino apenas vai me emprestar o nome dele. E como vantagem ele pode receber 10, 20% ou até nada diretamente desses valores. Ele vai receber, vai cair na conta dele e ele vai passar grande parte desses valores para mim, para o deputado titular do cargo. Vai passar 50%, vai passar 60%, vai passar 80%, vai passar 100%. Esses são os funcionários fantasmas. Só que no meu exemplo, Josefino é de fato fantasma porque ele absolutamente nunca pisa lá na Assembleia, lá no Parlamento para prestar qualquer tipo de contrapartida de serviço. A outra forma de rachadinha, ela não envolve funcionários fantasmas. E o que é que acontece? Acontece basicamente o seguinte: você presta de fato o serviço, mas eu acerto a remuneração. Você vai ganhar 10 mil reais. Só que na prática você não ganha 10 mil reais, você ganha 5 mil reais, você ganha 4 mil reais, 50%, 60% cai na sua conta e você automaticamente devolve para o parlamentar ou para alguém por ele indicado. É nisso são essas as condutas que são consideradas rachadinhas. Compreendido isso, vamos avançar. Pedro, isso configura ato de improbidade? Nesse ponto, pessoal, não há muita discussão. Uma vez confirmada essa conduta, acho que 100% das pessoas que eu conheço, que estudam direito e falam sobre a improbidade administrativa, reconhecem aqui a conduta de improbidade administrativa, pelo menos aquela delineada
lá no artigo 9º da improbidade administrativa, da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 84/29. Por quê? Porque a gente está tendo um enriquecimento ilícito, claramente uma vantagem patrimonial indevida em razão do cargo. Então, em princípio, a rachadinha configura sim improbidade administrativa. Pedro, uma conduta pode se configurar como improbidade administrativa e também um ilícito criminal? Sim, em razão da independência de instâncias. O que é que acontece? Não importa, elas são independentes. A instância civil, a instância administrativa e a instância criminal. Basicamente, é uma relatividade ou uma relativização dessa independência, mas como regra eu quero que você entenda que elas são relativas e absolutamente nunca uma decisão na esfera administrativa ou civil terá impacto definitivo na esfera criminal. Compreendido isso, e aí? A rachadinha, ela traduz-se como uma modalidade criminosa e nesse ponto, pessoal, aqui é importante a gente registrar que a doutrina ela não é uniforme. Para uma minoria, a conduta da rachadinha ela não seria crime. Ela basicamente representaria de forma exclusiva a improbidade administrativa. Só que esse é um campo extremamente minoritário e muito frágil de ser sustentado. Basicamente, a gente tem algumas compreensões sobre os crimes que podem estar acontecendo com essa prática. E a posição extremamente majoritária, inclusive com ressonância na jurisprudência dos tribunais superiores, é fundamentalmente que a rachadinha se consubstancia em peculato. Peculato está lá no artigo 312 do Código Penal, punido de 2 a 12 anos mais multa, e tem basicamente no caput do artigo 312 a modalidade apropriação e a modalidade desvio. Diz lá o caput do 312. É crime de peculato apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Muita gente fala aqui, pessoal, que na rachadinha a gente tem basicamente um peculato desvio. Por quê? Porque se a gente... Na verdade, quando a gente fala na rachadinha, de alguma forma, no meu exemplo, o deputado, o titular do mandato parlamentar que indica alguém para receber um valor e repassar para ele está de certa forma desviando uma verba pública em proveito próprio e aquela verba não lhe é pertencente. Por quê? Porque quando eu digo que João vai receber 10 mil pelo trabalho, pela contraprestação que ele está indicando, aqueles valores são de João. Quando eu coloco para João, mas trago para mim a íntegra ou parte significativa daqueles valores, eu estou desviando uma verba pública ou me apropriando dela. Não é muito clara na doutrina a diferença entre peculato desvio e peculato apropriação, mas se te exigirem, a maior parte da doutrina, inclusive a jurisprudência do STF e STJ, vem apontando de maneira majoritária que essa conduta ela se equivale ao peculato desvio. Sobre isso, se você quiser anotar, em uma decisão relacionada lá no inquérito, eu até anotei aqui, o inquérito 3508 em 2018, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal entendeu se haver presença de indícios suficientes a justificar o recebimento da inicial acusatória, justamente numa conduta envolvendo um parlamentar federal que nomeava funcionários fantasmas e repassava a quantia para as contas deles, e poucos dias depois a maior parte desses valores, dessas remunerações, eram encaminhadas, eram depositadas em outras contas que eram movimentadas por esse parlamentar federal. Ou seja, temos justamente a descrição clara de uma conduta qualificada como rachadinha, e para o Supremo Tribunal Federal havia aqui claramente indícios de peculato desvio. Então, nesse contexto, a rachadinha majoritariamente deve ser sim compreendida além do ato de improbidade como o peculato desvio. Só que há outras posições que traduzem ou que afirmam que a rachadinha
pode se caracterizar por outras condutas típicas. Por exemplo, o crime de corrupção passiva. Se o deputado, por exemplo, solicita ou recebe para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, no caso, em razão dela, vantagem indevida, ou se aceita promessa para tal. Vamos imaginar que você, deputado, um cara chega e diz: olha, doutor, pode colocar aí o meu serviço aí, as minhas funções de R$10.000, que eu só preciso de 3.000. Eu vou prestar um serviço e os 7 eu te devolvo. Teríamos aqui, fundamentalmente, acaso houvesse o recebimento desses valores, potencialmente um crime de corrupção passiva. Agora, se o próprio deputado, ele nomeia alguém, olha, você vai prestar essa função e vai ganhar 5.000. Chega lá no terceiro mês, ele passa a exigir que desses 5.000, 2 ou 3.000 sejam repassados para ele. Aqui, pessoal, em razão do verbo nuclear exigir, nós teríamos potencialmente o crime de concussão, delineado lá no artigo 316 do Código Penal. Então, perceba, a rachadinha, ela configura improbidade, ela pode configurar para alguns concussão, a depender das circunstâncias, ela pode se configurar efetivamente como corrupção passiva do 317, mas majoritariamente, inclusive é a minha opinião, ela se configura como um peculato e, em especial, peculato desvio da parte final do caput do artigo 312. Eu só quero fazer um destaque a um julgado, ou melhor, a um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porque muita gente associa a ideia de funcionário fantasma automaticamente com rachadinha, o que não é verdade. Por quê? A rachadinha, ela pode ou não envolver funcionário fantasma, ou seja, eu nomeio alguém que finge que trabalha, mas não trabalha na prática, recebe os valores e repassa a maior parte ou a íntegra dele. Nós temos aqui a rachadinha e funcionário fantasma. Mas vamos imaginar que eu nomeio João Antônio para uma determinada função, mas digo, ó, tu nem precisa aparecer lá, então tu vai ganhar R$5.000 sem aparecer lá. E aí eu pago, eu nomeio e João Antônio, ele tá sem prestar serviço, recebendo constantemente os R$5.000, mas ele não repassa. Se ele não repassa, nós não temos a rachadinha. Aí eu te pergunto, será que nesse caso o cara recebe, não presta serviço, ele vai responder por peculato? E para o STJ, não comete peculato, diz o STJ, a quem se apropria dos salários e não presta o serviço esperado. É fundamentalmente o funcionário fantasma que não repassa qualquer parcela da verba. O STJ diz que aqui nós temos uma conduta de improbidade, um ato de improbidade da Lei 8429 de 92, mas não temos efetivamente o peculato. Para quem tiver interesse, é o RHC 60601 lá de São Paulo, salvo engano, julgado no ano de 2016. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado de alguma maneira, e se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Não esquece de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!